Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou nova aqui no YouTube. Meu nome é Thaís e eu venho trazendo aí alguns vídeos sobre maternidade. Eu comecei a gravar vídeo na gestação aí do meu filho, do Benício. Não compartilhei tudo que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque como é um ambiente muito novo para mim, tem algumas coisas que eu ainda quero compartilhar com vocês que ainda pertence lá ao período da gestação. Mas mais pra frente eu vou compartilhar quando eu puder editar, né, tiver um tempinho. Bom, hoje é dia 26 de dezembro e eu já estou aí acho que são 16 dias. 16? Deixa eu ver, peraí. 17 dias, perdão, 17 dias de operada, né? Eu fiz uma cesariana no dia 9 de janeiro, e ocorreu a minha cesariana. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês do meu relato do parto e do meu pós-parto. Acredito que vai ser muito interessante para quem está procurando informações no YouTube, por conta da pressão que ele levou no pós-parto. Isso aconteceu comigo, deixou a mim e a minha família, assim, desesperados. E eu achei muito pouco relato aqui no YouTube, então achei interessante poder trazer e compartilhar com vocês essa experiência também. Para o vídeo não ficar muito grande, muito longo, vamos logo direto ao assunto. Eu tive alguns problemas durante a minha gestação. Eu tive pressão alta, porém foi bem controlada com metildopa, que é o remédio aí que nós utilizamos, né, por indicação médica para quem está gestante. Metildopa é um remédio de pressão, muito conhecido entre as gestantes aí que fazem o controle da pressão alta. E a minha pressão até o final da gestação ela se manteve controlada com essa medicação, tá? Então eu não tive grandes problemas. É claro que em alguns momentos a minha pressão ela alterou, subiu, mas não foi nada assim que foi uma constante, né? Que continuou assim por tempos. E eu também tive diabetes gestacional, né? Eu não tenho problema de diabetes, mas eu tive durante a gestação. E tinha que fazer o controle da glicose, a glicose desse alterada mais de 100, eu tinha que tomar insulina, mas não também tomei, não foi necessário conseguir balancear a diabetes com a dieta, né? Cortando todo o açúcar, cortando tudo que, enfim, que possa gerar açúcar, né, no organismo. E aí, esses dois foram os problemas pontuais que eu tive durante a gestação. Quando chegou no finalzinho da gestação, a minha médica, ela agendou o meu parto. Meu parto ele foi agendado para o dia 8 de janeiro, porque eu estaria completando 38 semanas. E quando você tem diabetes gestacional, os médicos, eles interrompem, né? Eles têm uma data aí para interromper a gestação. Interromper como? Eles marcam a sua internação e aí você passa aí por uma indução de parto. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive esse agendamento da minha internação, então eu fui para o hospital, eu internei e começou esse procedimento. O procedimento que nós começamos, né, o procedimento que foi escolhido foi a sonda, né? Eu vou passar a fotinho para vocês aí no vídeo. Foi a sonda que foi utilizada. A sonda é uma borrachinha que eles introduzem lá na pepeca e na ponta dessa borrachinha eles enchem uma bolinha, enchem uma bola com água, né? Através de uma seringa eles enchem essa bolinha com água e fica lá dentro do seu colo. Conforme o colo for dilatando, a tendência dessa bolinha é ela cair. Então entende-se que se você está dilatando, se a sonda está conseguindo fazer você dilatar, a bolinha vai cair, né? E ela cai geralmente entre 3 a 4 centímetros de dilatação. Eu não tenho, assim, não tenho tanta sabedoria, tanto conhecimento sobre esse procedimento. Eu sei que a sonda, ela faz aí com que você dilate, mas na íntegra, né, como funciona esse processo de dilatação, eu tô meio esquecida agora, tá? Mas a indução, ela é através dessa sonda e ela estimula lá dentro do seu colo do útero a dilatar. Então, no sábado mesmo, né, quando eu internei, eu coloquei a sonda, né, a médica, a obstetra colocou a sonda em mim. Doeu, eu senti dor, não foi uma dor absurda, tá? Um incômodo bem chato, porque ela pega um bico de pato, introduz lá na sua pepeca para poder colocar a sonda ela tem que ficar presinha lá dentro.
Então, assim, foi um procedimento bem chato. Eu achei mais chato do que fazer um preventivo, por exemplo. Bem mais chato. O preventivo é muito mais tranquilo. E eu fiquei com a sonda, coloquei a sonda, ia dar 11 horas da manhã. E a orientação era que a sonda, a gente pode utilizar ela durante um período de 24 horas. Mas o certo, né, quando a gente está fazendo aí uma indução de parto, é você induzir dentro de um período de 24 horas. Você não fica muito tempo induzindo um trabalho de parto para não cansar o bebezinho, porque você já está induzindo, né? Não foi de desejo dele, não foi a vontade dele nascer naquele momento. Então, pra gente não atrapalhar o bebezinho, a gente passa por esse processo durante 24 horas. Assim, foi a orientação que a obstetra me deu, tá? E eu coloquei por volta de 11 horas da manhã e ela disse pra mim que eu teria que ficar no mínimo 12 horas com a sonda. Por que 12 horas? Porque se ela não evoluísse, né, não evoluísse o meu trabalho de parto, se não dilatasse, eles iriam iniciar um outro procedimento, provavelmente uma medicação, né, um soro, enfim, eles vão iniciar um outro procedimento para tentar a gente dar continuidade aí com a indução. E aí, para eu não ficar 24 horas só com a sonda, né, a gente poderia ter tempo, ainda mais 12 horas restantes, para poder induzir com outro procedimento. Sendo que isso não aconteceu. Eu fiquei praticamente 24 horas, quase 24 horas com a sonda. Os enfermeiros não retiraram. Quando foi 11 horas da noite, eu sinalizei, eu perdi algum pouquinho de sangue, mas acredito que era mais porque machucou, né, na hora de colocar a sonda. Então, quando deu 11 horas da noite, eu sinalizei aos enfermeiros que eu tava com a sonda ainda. O certo é a bolinha cair, ela tem que cair sozinha, você não pode puxar. Mas a bolinha, ela não caiu, então eu ainda estava com a sonda e a médica tinha dito que quando desse 12 horas teria que ser trocado o procedimento. Sinalizei os enfermeiros e, infelizmente, ninguém mudou procedimento nenhum, nada foi alterado. Enfim, não sei o que aconteceu. Sei que não vieram mudar o procedimento em mim. Aí, isso 11 horas da noite. Ninguém apareceu, eu sinalizei, fiz o meu papel. Fui dormir, tá? No começo, só para sinalizar vocês, no começo, assim que eu coloquei a sonda, na primeira hora que eu coloquei a sonda, eu comecei a sentir cólicas, que pareciam muito uma contração. Então, eu fiquei mais ou menos de 11 até 1 da tarde sentindo essas contrações. E contração mesmo, doía, tava forte. Eu pensei que tava evoluindo o trabalho de parto, mas ele não evoluiu. Quando deu mais ou menos 1 hora da tarde, foram 2 horas que eu tava de sonda, parou as dores, eu passei a não sentir mais dores, então eu dormi a tarde toda, né, do sábado, eu dormi à noite, depois que eu sinalizei os médicos e médicos não, os enfermeiros, e ninguém trocou o procedimento. Passou a noite, quando foi de manhã, né, por volta de quase 8 horas da manhã, os enfermeiros vieram no quarto, eu estava na enfermaria, vieram na enfermaria me buscar para me levar para a sala de pré-parto, sendo que eu não tinha, né, a sonda estava aqui, a sonda não tinha soltado. Nós fomos para a sala de pré-parto e chegando lá, o médico, né, foi me avaliar e tudo mais, viu que não tinha dilatado, até dilatou 2 centímetros, mas não passou disso e eu tinha ficado, ó, olha quanto tempo, de 11 horas da manhã de sábado até 8 horas da manhã, 8 horas da manhã não, né, porque tirar mesmo só foi tirar de mim, já era 10 horas da manhã, do sábado, do domingo, e só tinha dilatado 2 centímetros. Então, o médico, a enfermeira até falou pra mim que deveriam ter feito a retirada, né, no turno da noite, mas, enfim, ninguém soube me explicar por que não retiraram, por que não começaram com outro procedimento. Então, o médico achou por melhor a gente ir para uma cesariana, porque já não tinha dilatado como deveria. Então, eu não teria, já ia praticamente para quase 24 horas de trabalho né, ali de indução, e como não evoluiu, nós fomos para uma cesárea. E aí eu tive que fazer jejum de 8 horas, né, no domingo, para poder ser operada. Fui operada à noite. Então, o Benício nasceu 9h36 da noite, às 21h36. E, enfim, o parto foi tranquilo, né, na medida do possível. Eu tava com muita fome, eu tava com muita fraqueza, porque eu tinha passado o dia inteiro, só tinha tomado café da manhã, então eu passei o dia inteiro com fome, muita fome mesmo, e essa demora toda para poder acontecer a cesárea, né. Eu fiquei mais de 8 horas, eu passei mais de 8 horas em jejum. Mas enfim, né, tive esse estresse, meu marido já agoniando, já os enfermeiros o tempo inteiro, mas eu
né, eu fui ganhar o Benício no hospital do SUS. E tinham poucos médicos de plantão, domingo, poucos médicos de plantão. Os médicos que tinham, acho que 2 estavam de Covid, então teve que ser liberados. Já começou por aí, então ficou muito pouca equipe estava reduzida. E aí, toda hora, o médico tinha que dar assistência a outras pessoas, tinha que dar assistência para todo mundo. Então, foi bem complicado. Eu já estava passando muita fome, mas nós fomos para a sala de parto, né, e fizemos a minha cesárea. E graças a Deus deu tudo certo, o Benício veio com saúde, né, veio bem ao mundo e graças a Deus deu tudo certo. Até aí, tranquilo, né? Fiquei mais não sei quantas horas de jejum, só fui tomar café da manhã no domingo, ou seja, do café da manhã de sábado eu só fui comer, no domingo eu só fui comer na segunda-feira. E aí, tomei café da manhã, não tinha levantado ainda. Quando foi mais ou menos por volta do horário do almoço, mas meio-dia para uma hora, a enfermeira veio até meu quarto e falou que seria o momento de eu tomar banho, que era para mim poder fazer, né, levantar, me movimentar pra gente poder levantar. E aí é que começou, né, o meu pós-parto, né, gente? Ao me levantar, eu quase desmaiei por 2 vezes, tá? Na enfermaria, quase desmaiei por 2 vezes. Me veio uma tontura muito grande, muito forte. Eu cheguei, o corpo tremeu todo. Eu cheguei a cair na cama, né? Porque na hora que eu levantei, a cama tava de trás, eu fiquei tonta, comecei a tremer, cair para trás. Depois, na segunda tentativa, também, o meu esposo e a enfermeira que me seguraram, porque me deu um negócio no corpo, não sei explicar pra vocês, parece que eu tava convulsionando, não sei que convulsionando, isso. E quase que eu caio pra trás novamente, assim, uma coisa assim, surreal. E aí, por fim, ela pegou uma cadeira higiênica e eu tive que tomar banho na cadeira. Eu tive que tomar banho na cadeira, mas eu não desisti. Depois que eu tomei banho, eu almocei, pedi meu esposo para me ajudar e aí eu comecei a levantar, né? Comecei a levantar, comecei a me esforçar. A gente sabe, assim, para quem já passou por uma cesariana, o procedimento, né, de levantar pela primeira vez é bem chatinho, mas depois o corpo acostuma, né? Conforme a gente vai se movimentando, se virando para um lado e para o outro, com todo o cuidado que um pós-cirúrgico pede, a gente consegue. E aí eu comecei a levantar na maternidade, mesmo na própria segunda-feira. Em relação, né, à produção de leite, começou a sair o colostro, eu amamentei bastante, eu fui livre demanda mesmo, toda hora eu oferecia o peito para ele, toda hora eu oferecia o peito para ele. Tanto é que eu cheguei em casa, eu tive ele no domingo, né, à noite. Eu cheguei em casa na quarta-feira à tarde, com o peito já latejando, de tão cheio que estava, porque eu ofereci muito peito e conforme você vai oferecendo o seio pro bebezinho, mas você vai estimulando a produção de leite. Então, eu bastante leite, né? Comecei a produzir bastante já no hospital. Então eu cheguei em casa já com o peito praticamente empedrando na quarta-feira. E, né, início aí do pós-parto, né? A amamentação, que foi um momento bem difícil. Hoje eu tô aí, acho que é 17 dias de operada, né? 17 dias que o Benício tá na minha vida. E eu ainda sinto dores nos seios, o meu peito tá machucado. Primeiro eu achei que fosse a pega dele estava errada e eu comecei a ajustar, então eu mesma colocava a orelha toda na boquinha dele, mas enfim, né? Porque toda a orientação que a gente tem tudo que falam pra gente tá machucado porque o bebê tá pegando errado. E assim, gente, eu já fui no banco de amamentação, eles colocaram o Benício da mesma forma que eu coloco para ele poder mamar, a pega dele tá correta, porém machucou, né? Tô com o peito machucado. Só que aquele machucado que assim, dói quando ele pega, mas depois fica super tranquilo, consigo dar mamar normalmente, mas dói quando ele pega. Quando ele pega, aquele abocanha lá, parece que toda a auréola, todo o redor do meu seio estão sensíveis. É isso que eu sinto, nessa sensibilidade. E enfim, hoje faz 17 dias, né, que ele tá comigo, eu ainda sinto essa dificuldade, essa sensibilidade. E na primeira semana, né, que ele chegou, assim que
eu cheguei em casa, né? Quer dizer, que nós chegamos em casa. Cheguei na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, eu comecei a sentir uma dor de cabeça absurda. Gente, absurda. Era muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Tomei, assim, várias dipirona, sabe? No intervalo de 4 horas, tava tomando dipirona, nada passava. E aí, quando eu fui aferir minha pressão, eu tenho um aparelhozinho em casa. Quando eu fui aferir a pressão, eu tava 17 por 10. Eu, nossa, a pressão tá alta. Beleza, né? Continuei tomando metildopa porque foi a orientação do hospital, que era para continuar tomando metildopa até passar pela avaliação do médico, pelo cardiologista. Continuei tomando e nada da pressão baixar. Gente, de repente a pressão ficava 17, daqui a pouco 15, daqui a pouco 18, daqui a pouco 17 de novo, 16. E assim, a minha pressão não ficava assim, sabe, durante a gestação. E ela começou a ter essas oscilações, mas não abaixava mais, menos do que 15 não descia. Isso na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, né, pressão também, aquele trabalho. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Eu descia no máximo do 15. E eu, muita dor de cabeça, e começou a me atacar uma dor nas costas, mas bem no meio assim, das costas, como se fosse em direção do peito, sabe? Só que por trás, mas uma dor que eu não conseguia andar direito de tanta dor. Muita dor nas costas, mas uma dor absurda. Não tinha posição. Eu achei que eu tava dormindo de mau jeito, enfim, eu achei que fosse isso. E eu comecei a ferir a pressão toda hora. De hora em hora eu tava ferindo a pressão não baixava de jeito nenhum. E eu tomando a medicação. Quando foi à noite, no sábado, a minha pressão ela bateu a 19 por 11. E eu senti uma dor muito forte, muito forte. Minha cabeça, não conseguia baixar a cabeça. A dor nas costas era absurda, eu nunca senti aquilo na vida. E aí eu pensei, pô, tô infartando, né? Tô infartando. E aí meu esposo correu comigo, meu esposo, meu irmão. Nós fomos pra maternidade onde eu tinha, né, ganhado o Benício. E lá mesmo eu já tinha me informado que se, no meu papel de alta tá descrito, né, que se a minha pressão alterasse era pra voltar na maternidade. Então eu voltei na maternidade. A obstetra que me atendeu não soube explicar o porquê que aquilo estava acontecendo. E ela só me passou um medicamento, né, uma dipirona na veia, e me passou um captopril, né, que é remédio de pressão, passou lá na hora, e mandou continuar com o metildopa. E aí aquele boom de remédio, tinha tomado um metildopa, não tinha nenhuma hora mais o captopril e tal, abaixou a minha pressão, chegou para 13. Então, nesse dia abaixou para 13. Eu falei, pô, voltou normal, voltei para casa. Eu fui pro hospital, do hospital à minha casa é coisa de uma hora e pouca, no máximo. Quando eu cheguei em casa, a pressão já estava alta novamente, estava 17. Ou seja, só saí do hospital, cheguei em casa e já estava alta. Eu falei, gente, não é possível. Pressão não se brinca, né, gente? Eu comecei a ficar apavorada. Porque assim, eu dormia e quando eu acordava, a pressão estava alta, estava 18. Assim, acabei de dormir, tô relaxadinha, a pressão vinha e ficava alta. Aquilo assim, eu fiquei apavorada, né? E no domingo foi assim o dia todo, e muita dor na cabeça, muita dor nas costas. E aí a gente procurou um cardiologista, minha mãe, eu, minha família, a gente fomos no cardiologista na segunda-feira. Aí fiz um eletro, o cardiologista disse que meu coração não estava comprometido, que era uma pré-eclâmpsia, né? Ai, gente, desculpa aí que deu um branco aqui, pré-eclâmpsia. Ele falou que aquilo era uma pré-eclâmpsia pós-parto e que o certo era a maternidade ter me internado, porque eu deveria ter tomado... Ele falou o nome do medicamento, mas é um medicamento que se dá no hospital. O certo era ter ficado no hospital internada para controle da pressão. Mas não aconteceu. Então ele bateu, o coração não estava comprometido. Aí ele me passou um medicamento, que eu não vou ficar dando nome de medicamento, né, aqui, porque o certo é, se você estiver passando por esse problema, você ir num cardiologista, né? Não vai tomando o que uma outra pessoa tomou, porque cada pessoa é uma pessoa. Você precisa fazer um eletro, ver se teu coração, como é que tá seu coração, como é que ele tá se comportando. E aí ele me passou esse medicamento, é um medicamento pequenininho, todo dia tomo ele, mais o metildopa, continuo. Vou voltar no cardiologista agora na quinta-feira, né? Hoje é
amanhã. Hoje é quarta, amanhã eu vou no cardiologista para poder ele me reavaliar. A pressão, ela não abaixou de tudo, tá? Não abaixou de tudo. Eu vou pegar aqui o meu aparelho, vamos ver como é que ela tá aqui agora. Só um minuto. Bom, voltei, pessoal. Eu pedi pra minha filha colocar aqui no meu pulso, porque eu ainda tô dando de mamar. E olha quanto é que deu. Ai, peraí, deixa eu ver se eu... tirar aqui. 16 por 11. Ou seja, continua alterada, né? Geralmente agora toda vez que eu vou fazer aí a verificação, dá entre 16, 15, o máximo que deu foi 17, né? 19 eu não peguei mais. As dores de cabeça também não tive mais. O inchaço no pé, porque também tive muito inchaço no pé, também não tive mais. E as dores nas costas também não tive mais. Porém, a pressão, ela não baixou mais. Ela continua aí 16. E amanhã faz 10 dias que eu fui ao cardiologista. Vou estar retornando amanhã para passar por essa avaliação e ver com ele o que vai ser feito, se ele vai trocar a medicação, se vai botar uma dosagem mais forte, para a gente poder tentar controlar. Ele disse para mim, né, o doutor tinha dito para mim que provavelmente a gente vai demorar para que ela voltasse ao normal, tá? Eu já tenho mesmo histórico de pressão alta, mas não tão alta, né? Minha pressão, ela fora da gravidez, já tinha dado alterado algumas vezes, mas nada assim, uma constante, sabe? Minha pressão sempre foi em torno de 12, que é o normal. E aí ele tinha dito pra mim que essa poderia ser uma sequela pós-parto e que muito provavelmente eu ficaria hipertensa de vez, né? Aonde eu teria que tomar um remedinho controlado. Sendo que, por exemplo, esse remédio que ele passou, ela não baixou assim com tanta facilidade, né? Ela continua dando essa alteração. Esse é o relato de pós-parto, né, que eu tinha para passar para vocês. Eu quero dizer para vocês que é algo muito sério, que requer toda uma atenção. É necessário que vá ao cardiologista se isso estiver acontecendo com você dentro do seu pós-parto. Não espere muito tempo, né? Volte na maternidade. Se o obstetra que te atender não souber lhe explicar e sua pressão continuar alta, você exija ser internado se for necessário. Eu não sabia, né? O cardiologista que falou pra mim que o hospital deveria ter me internado na mesma hora, porque quando eu cheguei no hospital, ainda estava alta, ainda estava 19. Então eu poderia ter tido um infarto em casa, né? E, enfim, ia ser essa tragédia que ia acontecer, né? E o hospital não me internou, tá? Então, a orientação que eu tenho para dar para vocês, meninas, corra atrás do médico, vá no cardiologista. Eu achava que a pré-eclâmpsia ela só daria quando a gente estava grávida, né? Nunca ouvi dizer nisso. E na verdade o médico disse que não, que sim, acontece de algumas mãezinhas acabar desenvolvendo essa predisposição aí à eclâmpsia no pós-parto. Então é algo que não vou dizer que é raro, não é comum, é incomum, mas acontece. Então, para a gente poder tentar controlar, né, a nossa pressão, se isso acontecer com vocês, passei o dia com a pressão alta, tomei medicação e não abaixou, passou o dia seguinte, não baixou, não espera muito tempo não, vai imediatamente, porque a pressão é uma coisa silenciosa. Eu, assim, acordando de madrugada para dar mamar pro bebê com a pressão alta, assim, isso é um absurdo, né? Você tá relaxado, você acabou de dormir, tá acordando, era para você estar mais tranquilo e de repente a pressão tá altíssima. Então, vamos ter cuidado com a nossa saúde, porque isso é coisa séria, tá? Então, essa orientação que eu deixo aí a vocês. Esse relato de parto, né? Essa minha indução, que foi por sonda. Eu perguntei ao cardiologista se tinha alguma coisa a ver, porque eu fiquei muito tempo com a sonda e tal. Ele disse pra mim que não tem nada a ver, que realmente é algo do organismo, né? O organismo que enfim, que produziu essa situação, digamos assim. Eu não me lembro exato a palavra que ele usou, mas foi isso que ele falou. O pequenininho tá aqui, gente, mamando a beça, ó. Vai entrar dentro do meu peito, oh meu Deus, vai largar. Então, gente, assim,
algo que aconteceu comigo, foi desesperador. Eu fiquei desesperada, tá? Porque você vai vendo a sua pressão, que tava controlada na gestação toda. De repente, 16, 17, 18, 19, falei, pronto, vou morrer. Acabei de ter meu neném e vou morrer. Meu Deus do céu, vou deixar uma filha de 10 anos, praticamente minha filha faz 10 anos esse ano, e um bebê recém-nascido. Eu, assim, surtei. Foi uma semana muito difícil. Fizeram um chá de erva, acho que é erva cidreira, né, que fala, não sei. Fizeram chá, sabe? Começaram a partir para chá, para tentar baixar a pressão. Nada controlou, nada. Nem o medicamento, por enquanto, controlou. Eu vou ao cardiologista amanhã, como eu disse a vocês, e caso vocês queiram saber do retorno, como é que foi, se, né, tiver aí alguém que está passando por esse problema e quer saber qual foi a orientação, o que mais ele me passou, né, depois desses 10 dias tomando essa medicação, que não controlou totalmente, né, ela só estabilizou a pressão ali dentro de 16, fica entre 16, 15, no máximo que já chegou, depois que eu comecei a tomar essa medicação, foi a 17. Mas também menos de 15 não rolou. E aí, se vocês quiserem saber, é só comentar que eu venho e trago o retorno para vocês de como foi essa minha passagem lá, essa minha reavaliação, tá? Que é muito importante. E quanto ao procedimento da indução do parto por sonda, é um procedimento tranquilo. Eu senti um incômodo muito forte na hora de colocar, mas acho que vai da sensibilidade de cada um. Eu senti um incômodo danado, para mim doeu, foi horrível, assim, para colocar. Mas eu já ouvi outras pessoas dizendo que foi tranquilo, que foi como se estivesse fazendo um preventivo. Eu não avaliei dessa forma, mas cada corpo é um corpo e cada sensibilidade, né? Cada um tem a sua sensibilidade. E espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, desse compartilhamento que eu achei super importante, né? Da gente compartilhar. Não quero colocar medo em ninguém, tá? Eu queria muito que a indução tivesse dado certo, porque eu queria muito ter tido normal. Eu queria muito passar por essa experiência, porque minha primeira filha também foi uma cesariana, totalmente ao contrário, totalmente diferente, né? Do que aconteceu com o Benício. Eu tive uma cesariana tranquila, um pós-parto tranquilo, não tive nenhum problema. Mas, enfim, né? O nosso corpo, ele é uma caixinha de surpresa. E eu queria muito ter tentado normal, mas infelizmente não foi possível. O Benício, ele nasceu de 53 centímetros, 3,622 kg, e com 38 semanas exatas, por conta dessa, né, dessa indução, né, que foi agendada por conta da diabetes gestacional. E com 38 semanas ele já estava com 3,622 kg. Então, se eu conseguisse chegar a 40, 41 semanas, ele teria passado de 4 quilos, né? E quanto mais tempo dentro da barriga, um bebê que é aí, né, oriundo de uma mãe com diabetes gestacional, não é tão saudável para a criança, né? Que ingerindo aí essas taxas de açúcar e, enfim, tem vários malefícios, né? E aí, por conta desses malefícios, a médica achou por melhor, né, interromper a gestação, né, com 38. Interromper, no caso, a gestação e trazer o meu bebê ao mundo. Bom, muito obrigada aí por estarem aí comigo, por acompanhar, e qualquer dúvida é só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários, tá bom? Fica com Deus. Para as mamães que estão gestando ainda e que ainda vai ter um parto uma boa hora, para as mãezinhas que estão passando por esse problema da pressão ou que vão internar para fazer a indução via sonda, bom momento para vocês também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que for uma dúvida mais específica, só colocar aqui nos comentários que eu também tiro essa dúvida de vocês, tá bom? Demais, acredito que eu não esteja me esquecendo de nada. É só isso mesmo. E obrigada. Até o próximo vídeo.